Olá, estamos dando continuidade ao nosso curso, iniciando agora o quarto e último módulo, onde falaremos sobre boas práticas de manipulação de alimentos. O objetivo das boas práticas é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Os alimentos contaminados são aqueles que apresentam micro-organismos, como bactérias, parasitas, fungos ou substâncias tóxicas que são prejudiciais à saúde. Então, o consumo do alimento contaminado pode ocasionar as doenças transmitidas por alimentos, que a gente chama de DTAs. Os principais sintomas dessas doenças são vômitos, náusea, diarreia, febre, cólica, dor de cabeça e desidratação. Quem nunca passou por uma situação dessa, de comer um alimento fora de casa e no dia seguinte, ou até mesmo horas depois, apresentar alguns desses sintomas? É bem ruim. Em casos mais graves, pode até levar à morte, principalmente em pacientes hospitalizados que estão com a imunidade comprometida. Então, as boas práticas é um conjunto de medidas adotadas pelos serviços de alimentação para evitar a contaminação dos alimentos e, consequentemente, evitar danos à saúde das pessoas que vão consumir os alimentos. Então, uma dessas medidas é a higiene pessoal. Então, todos os manipuladores, todos os funcionários de cozinha, eles devem tomar banho diariamente. Os homens não devem fazer uso de barba nem bigode. As unhas devem ser mantidas curtas e sem esmalte ou base. Os cabelos sempre presos e protegidos por toucas para evitar que algum cabelo possa cair nos alimentos. Durante a manipulação, deve ser retirado todo tipo de adorno. Pulseira, anel, corrente, brinco, aliança, porque esses objetos podem vir a contaminar os alimentos. Evitar falar desnecessariamente, evitar tossir, espirrar, cantar durante a manipulação dos alimentos. Os uniformes devem estar sempre conservados e limpos, devem ser usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. Então, se for necessário sair para resolver alguma coisa, deve ser realizada a troca da roupa. Jamais sair utilizando o uniforme de trabalho. E nunca sentar ou deitar no chão com o uniforme. As mãos, gente, constituem a principal via de transmissão de micro-organismos aos alimentos. Então, é muito importante que quem trabalha com manipulação de alimentos mantenham as mãos sempre muito bem higienizadas, porque a maior parte da contaminação dos alimentos se dá através das mãos. As bactérias das mãos são transmitidas para os alimentos. Então, a copeira, quando for fazer o porcionamento dos alimentos, ela precisa ter muito cuidado, precisa estar com as mãos adequadamente higienizadas, para evitar que esse alimento pronto seja contaminado. Com que frequência deve ser realizada a higienização das mãos? Ao chegar ao trabalho, antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço. Então, se eu parei para atender um telefonema, para fazer alguma outra coisa, para ir ao sanitário, então, se houve interrupção do meu serviço, antes de retornar, eu devo realizar a higienização das mãos. Após tocar materiais contaminados, então se vai ser feito o descarte de um alimento deteriorado, de um alimento vencido, de um alimento estragado, então após é necessário higienizar adequadamente as mãos. Após usar os sanitários, as mãos precisam ser higienizadas e sempre que se fizer necessário. Higienizar as mãos nunca é demais. Como é a forma correta de fazer essa lavagem das mãos? Então, primeiro eu vou colocar o sabonete líquido na palma das mãos, vai esfregar uma mão na outra, depois entrelaça entre os dedos, uma mão em cima, depois a outra mão em cima, depois é feita a higienização entre os dedos, assim, depois assim, depois é feita a higienização das unhas de uma mão, da outra. Por fim, eu vou realizar o enxágue das mãos e secar com papel toalha descartável. Depois da correta higienização, é importante realizar a desinfecção das mãos, que é a aplicação do álcool a 70%. Então, aplico o álcool nas mãos e deixo secar naturalmente. Outra medida muito importante para evitar a contaminação dos alimentos é a higienização dos alimentos, principalmente os folhosos, as frutas que vão ser consumidas cruas, principalmente as que vão ser consumidas com a casca. Então é importante
lavar os folhosos com água potável, folha a folha, lavar os legumes e as frutas uma a uma, retirando partes estragadas, retirando toda a matéria orgânica que vem da horta, né? A areia, aquelas folhinhas que vem grudada. Então, toda essa sujeira deve ser retirada. Depois deve ser realizada a desinfecção, que é a imersão desses alimentos em um produto próprio para desinfecção de hortifruti, que já existe no mercado, ou então utilizar uma solução com água sanitária, 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água, e deixar o alimento nessa solução por 15 minutos. Por fim, deve ser realizado o enxágue com água potável. Outra medida muito importante no serviço de higienização é manter todos os ambientes e equipamentos limpos. Então, todos os ambientes dentro de uma cozinha, todos os equipamentos devem estar sempre limpos. Os produtos químicos utilizados devem ser regularizados pelo Ministério da Saúde para garantir a sua eficácia. Os panos utilizados para higienização devem ser do tipo descartável, então utiliza durante um dia e depois descarta. As esponjas que são utilizadas para lavagem de pratos, de copos, elas devem ser substituídas frequentemente, porque se demorar muito começa a haver proliferação de bactérias, então é necessário fazer essa substituição com frequência. O procedimento básico de higienização consiste na lavagem com água e sabão ou com água e detergente. Depois vai ser realizado o enxágue e em seguida a desinfecção. Existem várias formas de desinfecção, mas em se tratando de serviço de alimentação, a mais utilizada é a desinfecção química, que é a aplicação do desinfetante. Então, depois de fazer a higienização com água e sabão, aplico o desinfetante na superfície que eu quero fazer a desinfecção e deixo em contato por pelo menos 15 minutos e enxago novamente. Se for utilizado álcool a 70, não é necessário enxaguar. Então, para a higienização de bancadas, de alguns utensílios que a gente utiliza álcool a 70, então é só passar o álcool e deixar secar, não tem enxágue. A higienização das bancadas e dos locais de preparação de alimentos deve ocorrer quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Então, se a copeira utiliza aquela bancada para preparar uma vitamina, um suco, para cortar uma fruta, é importante que quando ela terminar, ela já realize a higienização correta do local. Os utensílios também, como liquidificador, peneiras, facas, devem ser higienizados imediatamente após o uso. Os carrinhos de distribuição das refeições devem ser higienizados também diariamente e sempre que fizer necessário. Se derramar alguma coisa, se tiver alguma sujeira. Então, é importante que a copeira mantenha o seu equipamento de trabalho, as bancadas, sempre muito bem higienizadas. A higienização de piso, parede, geladeira, balcão de distribuição não é realizado pela copeira, é realizado pelo auxiliar de serviço geral. E a frequência dessa higienização é estabelecida no Manual de Boas Práticas. Então, todo serviço de alimentação é obrigatório por lei que ele tenha esse Manual de Boas Práticas. Então, o manual vai descrever todas essas medidas adotadas para evitar a contaminação dos alimentos e vai estar lá descrito a higienização, como deve ocorrer, com que frequência deve ocorrer, quem é o responsável por realizar, de cada ambiente, do piso, da parede, de cada equipamento. Então, nas cozinhas, essa limpeza mais das instalações, de piso, de equipamentos maiores, geralmente é realizada pelo auxiliar de serviço geral. Mas é importante essa parceria entre a copeira e o ASG, porque se ela vê que algum ambiente está sujo, derramou alguma coisa na geladeira, no freezer, é importante ela sinalizar para o auxiliar de serviço geral, para que ele possa ir lá e fazer a adequada higienização. Com relação ao armazenamento, é importante manter a despensa sempre organizada e limpa, não deixar nenhum alimento em contato direto com o chão. Então, os alimentos devem estar sempre em prateleiras ou sobre pallets, jamais diretamente com o chão. E sempre observar a validade dos produtos, para que seja utilizado primeiro aquele produto que vai vencer primeiro, que a gente chama de PVPS. Primeiro que vence, primeiro que sai. Quando as matérias-primas forem abertas, mas não forem utilizadas em sua totalidade, é importante que elas sejam identificadas. Então, é importante colocar uma etiqueta com as informações sobre o nome do produto, a data que o produto foi aberto e o prazo de validade. Porque após aberto, o produto não tem mais a mesma validade que o fabricante indica no rótulo.
depois de aberto, esse prazo de validade geralmente ele é reduzido. Então, as latas, né, os pacotes de farináceos, de leite, geralmente após aberto tem validade de 30 dias. Outros alimentos, como extrato de tomates, polpas, após aberto vai ter uma validade de 4, de 5, de 7 dias. Então, é importante, após aberto, eu colocar lá a data que abriu e o prazo de validade. Os alimentos perecíveis, eles precisam ser armazenados sob refrigeração, em geladeira ou câmara de refrigeração, em temperatura máxima de 10 graus. Já os congelados devem ser armazenados em freezer ou câmara fria em temperatura de até 12 graus, menos 12 graus. No máximo, menos 12 graus. As matérias-primas perecíveis devem permanecer durante o preparo por no máximo 30 minutos em temperatura ambiente. Então, se eu vou fatiar uma peça de queijo, então eu não posso passar mais do que 30 minutos com aquele queijo em temperatura ambiente. Então, se eu ver que a quantidade é grande, que eu vou demorar mais do que isso, é melhor eu ir trazendo da geladeira aos poucos. Então, fatio uma quantidade, coloco na geladeira, retiro outra parte da peça para fatiar. Ou então, se eu vou fazer o corte de uma carne. Então, é importante que o alimento não passe mais do que 30 minutos em temperatura ambiente. E se for uma sala climatizada, aí pode ficar até 2 horas nesse processo de manipulação, entre 12 e 18 graus. O degelo, muito importante. Então, para eu realizar o descongelamento dos alimentos, por exemplo, de polpas, de carnes congeladas, esse descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração, a temperatura inferior a 5 graus. Então, eu não devo deixar descongelar em temperatura ambiente, não devo deixar descongelar dentro de bacia com água. O ideal é que o descongelamento seja realizado em temperatura inferior a 5 graus. Então, é importante, muitas vezes, retirar a carne de véspera, né, do congelador, colocar sob refrigeração, para que no outro dia ela já esteja descongelada e possa ser realizado o corte. Os alimentos submetidos ao descongelamento, eles devem ser mantidos sob refrigeração e não devem ser recongelados. Então, se eu descongelei, eu não vou mais poder recongelar. Eu posso refrigerar, mas recongelar não. Eu posso refrigerar e deixar por até 72 horas sob refrigeração. Mas recongelar cru não mais, só se for já cozido. O prazo máximo do consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a temperatura de 4 graus ou menos deve ser de 5 dias. Então, por exemplo, eu preparei um arroz e acabei de preparar, coloquei na geladeira. Então, se é uma temperatura inferior a 4 graus, a validade desse produto na geladeira é de 5 dias. Já se for congelado, se eu pego, por exemplo, preparo um recheio de panqueca e vou congelar para ir utilizando aos poucos conforme a necessidade. Então, se eu mantiver numa temperatura entre 0 e menos 5, a validade é de 10 dias. Entre menos 5 e menos 10, 20 dias. Entre menos 10 e menos 18, 30 dias. E abaixo de menos 18 graus, 90 dias. Então, quanto mais baixa a temperatura, maior é a validade do produto sob congelamento. Para produtos industrializados, as informações de validade são especificadas no rótulo. Então, se você compra um frango congelado, a validade daquele produto sob congelamento é o fabricante que determina. Os alimentos prontos, né? Por quanto tempo esses alimentos podem ficar na cozinha até eu servir ao paciente? Então, os alimentos prontos, eles são mantidos em temperatura superior a 60 graus e aí sim eles podem permanecer por até 6 horas. Então, se ele está na temperatura superior, se eu garanto manter essa temperatura, eu posso utilizar esse alimento por até 6 horas. Agora, se tiver abaixo de 60 graus, eu vou utilizar por no máximo 3 horas. Então, se eu não consigo manter essa temperatura, eu não posso passar de 3 horas após o preparo para consumir. Então, o tempo entre preparo e consumo depende da temperatura. Para manter os alimentos em temperaturas seguras, pode ser utilizados equipamentos como banho-maria, estufa, pastrul. Então, se eu uso esses equipamentos e consigo manter a temperatura mais alta, eu tenho uma durabilidade maior do alimento pronto.
Os alimentos que ultrapassam os prazos estipulados, eles devem ser desprezados. Então, se eu tenho um alimento que está abaixo de 60 graus, já passou 3 horas, descarta. Já os alimentos frios, eles podem permanecer no balcão de distribuição refrigerado no máximo a 10 graus por até 4 horas. Então, existem empresas, aqui a gente não tem, mas que tem o balcão refrigerado para colocar sobremesas, saladas, então até 4 horas de temperatura máxima de 10 graus. Quando a temperatura estiver entre 10 e 21, não deve permanecer mais do que 2 horas na espera. Então, se essa temperatura está acima de 10 graus, eu só posso ficar com esse alimento ali para ser distribuído por no máximo 2 horas. Outro ponto extremamente importante em se tratando de serviço de alimentação é a qualidade da água. A gente só pode utilizar para preparo de alimentos água potável. E se for utilizar para sucos ou qualquer tipo de bebida que não vá para o fogo, que não seja cozido, essa água deve ser sempre filtrada. É importante que os reservatórios, as caixas d'água, elas sejam revestidas com materiais que não comprometam a qualidade da água. Deve estar devidamente tampada e em bom estado de conservação e higiene. E essa higienização deve ser realizada no mínimo a cada 6 meses. Então, essas caixas d'água devem estar em bom estado de conservação e higienização realizada no mínimo a cada 6 meses, para garantir que não vai haver contaminação dessa água enquanto ela permanece ali no reservatório. Os resíduos, é muito importante que as lixeiras da cozinha, elas sejam mantidas tampadas. Essas tampas devem ser acionadas por pedal e estarem sempre revestidas com saco plástico, porque eu posso retirar, amarrar o saco plástico e retirar esse lixo. Então é importante que ela esteja revestida com saco e jamais encher demais para não ter condição de manter bem tampada. O lixo deve ser removido da cozinha sempre que necessário. Então, geralmente, o serviço de alimentação tem aqueles horários fixos para retirada do lixo, mas se em algum momento essa lixeira encher, é preciso que esse lixo seja imediatamente retirado. E a higienização das lixeiras também é de fundamental importância. Então, diariamente, em algum horário do dia, é importante que essas lixeiras sejam levadas para uma área externa, um local que tenha condição de ser feita a higienização. A desinsetização. Então, a desinsetização no serviço de alimentação deve ser realizada por empresa terceirizada na frequência estabelecida pela empresa. Então, a empresa vem, aplica o produto que vai destruir as pragas, as baratas, os insetos, e ela deixa o certificado dizendo o prazo de validade daquele serviço, ou seja, com quanto tempo você vai precisar repetir esse serviço. E existem medidas também para prevenir a atração e o abrigo de pragas. Então, as janelas devem ser teladas, o lixo mantido tampado e retirado constantemente, os ralos devem permanecerem fechados e todos os ambientes, como eu já falei, devem ser mantidos sempre limpos, porque sujeira atrai pragas, atrai insetos, baratas, roedores. Então, é preciso tomar todas essas medidas de prevenção e também realizar a detetização por uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Então, aqui a gente encerra o curso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante todo o conteúdo. Qualquer dúvida, esse é o meu e-mail.